Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A Bíblia nos traz no Novo Testamento uma bem-aventurança para quem for perseguido. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa do Evangelho e mentindo disserem todo mal contra vós. Eu tenho experimentado um pouquinho disso, mas para dizer a verdade, ainda é pouquinho em relação ao que outros têm experimentado. Quando alguém entra na justiça contra a gente usando mentiras, quando alguém lá do governo nos prejudica de alguma forma sobre os ganhos, imposto e outras coisas mais, quando pessoas abusam da liberdade, da nossa liberdade e usam das fraquezas do Evangelho para se entranharem no nosso meio, nos prejudicarem. Quando pessoas nossas que receberam todo o apoio, ajuda, amor, se levantam contra nós, enfim, nós temos experimentado um pouquinho dessas perseguições. Jesus nos alertou sobre isso. A vida cristã inclui muitas perseguições. E o apóstolo Paulo, que foi um expert nisso, generalizou: todo aquele que quiser viver fielmente, piedosamente em Jesus, será perseguido. E isso nós experimentamos. Só não será assim, dessa maneira, perseguido, o crente chuchu. O chuchu é aquele legume que pega o gosto de tudo mais que houver ao redor. Esses dias eu estava com um quiabo muito bom, mas era pouco. Aí eu botei o chuchu junto com ele. O chuchu pega o gosto, estava uma delícia, aquele chuchu com gosto de quiabo. Mas quando a gente tem pouco camarão, né, a gente bota o chuchu pega o gosto do camarão. Camarão é caro, então a gente usa pouco. O chuchu pega o gosto do camarão. E assim por diante. O crente chuchu é aquele que se amolda ao mundo. Ele toma a forma do ambiente, é Copa do Mundo, ele sai torcendo e se alegrando, ele comenta sobre as novelas, quando é política ele embarca na torcida política também, ele gosta, vibra, torce por time, ele bota o coração dele junto com dos outros do mundo. Ele é um crente chuchu. Esse não vai ser perseguido, não tem por que o inimigo perseguir. Mas quem é fiel vai ser perseguido. E nós temos no Antigo Testamento o exemplo de Davi, que para nós é muito sintomático e é didático. O Davi foi perseguido pelo rei Saul. Na verdade, não só o rei Saul, mas todos os mais que tinham inveja. E é muito interessante a gente verificar isto, que apesar de Davi não ter arranjado problemas pessoais com aquelas pessoas, mas eles, para agradar o rei Saul, ou também para se verem livres de um concorrente, quem queria o lugar de Davi queria vê-lo caindo. Nos países democráticos é assim, critica-se o outro para poder tomar o lugar dele. E Davi era muito benquisto, tinha qualidades, foi reconhecido, mas exatamente por isso despertou o olho grande. Muitos apoiaram o rei Saul na perseguição que ele moveu ao Davi. O rei Saul perseguia o Davi sem motivo, só por inveja, por causa das profecias que ele já conhecia de que Davi seria rei. Ele não queria um concorrente, então partiu para acabar com Davi. Mas ele não sabia que Davi estava protegido pelo Senhor, ou até ele sabia, mas ele não tinha outra alternativa e saiu perseguindo Davi para matar de qualquer jeito. Davi, em certa situação, fugiu lá da festa no palácio, daquele jantar especial,
era a época de lua nova, 2 dias em que eles se reuniam para comemorar a virada do mês, e o Davi tinha que estar junto do Saul. O Davi percebeu que o ambiente não era favorável a ele e fugiu. O Saul o procurou, quando soube que ele estava em casa, mandou soldados para matar Davi mesmo em casa. Davi entendeu por isso que o ambiente estava muito difícil e teve que fugir. Isso que eu falei está em 1 Samuel, no capítulo 19. Fugir para onde? Eis a questão. Não tem para onde fugir. Ele foi para a casa de Deus, o tabernáculo onde estava o profeta Samuel. O profeta Samuel era também o sacerdote naquela época. A Bíblia não usa essa expressão que Samuel foi sumo sacerdote. O Samuel foi um sacerdote adotivo, ele era levita. Quando foi entregue a Deus, ele foi entregue nas mãos do sumo sacerdote Eli, que o adotou como filho. Davi foi adotado como filho pelo sacerdote Eli. Deus matou os filhos mais velhos do Eli e só sobrou o Samuel. O Eli era o sumo sacerdote e o Samuel passou a ser filho dele. O Samuel, como filho adotivo, exerceu as funções sacerdotais e até as funções sumo sacerdotais. A Bíblia não entra em detalhes sobre isso. O Samuel exercendo as funções de sumo sacerdote. E o Samuel, então, estava lá onde a arca de Deus estava, os objetos sagrados, o altar de Deus, e o Davi correu para lá. Mas o Saul mandou soldados para persegui-lo e, interessante, os soldados tinham ordem até de matar o Davi. Mas o Espírito de Deus veio sobre os soldados, que todos profetizaram. E eles ficaram sem ação. O Espírito de Deus foi muito forte sobre eles. O Saul achou que havia um complô contra ele e mandou os soldados mais valentes e mais brabos. E esses soldados também profetizaram. Por fim, ele disse: todos estão me enganando, então sou eu mesmo que vou para matar esse Davi, mesmo onde ele estiver, lá na casa de Deus ele vai morrer. Então eu vou. E arranjou mais soldados e foi com os soldados para matar a Davi. Chegando lá, todos os soldados dele, inclusive ele, profetizaram também. E diz a Bíblia que o Saul caiu em terra. O Espírito de Deus era tão forte ali, a presença de Deus, que o Saul caiu em terra e ficou profetizando quase 24 horas, profetizando. Foi algo tremendo. Bom, eu quero mostrar para você algumas lições. Quando você não sabe o que fazer, vai para a presença de Deus. É na presença de Deus que nós vamos ter proteção. A proteção de Deus não depende necessariamente de dinheiro ou de recursos humanos ou de armas humanas. A proteção de Deus pode nos valer de qualquer maneira, porque Deus pode usar os meios que Ele quiser, já que Ele é soberano. Entende? Inclusive, Deus pode nos deixar morrer também. O que Deus fez com Estevão, com o próprio filho dele, Jesus. Deus pode nos deixar morrer como mártires nas mãos dos perseguidores. Hoje, o mundo está vivendo capítulos tremendos de perseguição ao Evangelho. Multidões de cristãos estão sendo mortas, e essas multidões mortas e muitos cristãos torturados por causa do Evangelho. Nós sabemos pelas palavras de Jesus que existe uma bem-aventurança para quem sofre por causa do Evangelho. Mas o apóstolo Pedro lembra: cuidado para você não estar sofrendo em consequência de seus erros, porque se você estiver sofrendo justamente como consequência do que você fez, aí não tem bem-aventurança nenhuma, porque você foi provocar a onça com vara curta.
Então, se está sofrendo é por erro seu. Mas se você não fez nada, está sofrendo como alguém que é do Senhor, por causa do Senhor, então tem bem-aventurança sobre você se estiver sofrendo. Mas quando estiver sendo perseguido, e muitos cristãos vão ser perseguidos, mesmo em países considerados democráticos, como o Brasil, os Estados Unidos, cristãos vão ser perseguidos também. E quando estiver perseguido, busque o Senhor. O refúgio é no Senhor. Mas e se morrer? Se morrer, vai ser a glória para você. Morrer na obra de Deus, isso vai ser uma glória tremenda na eternidade. Mas aqui, seja fiel a Deus. Não corra para o mundo. Não corra fugindo da obra de Deus como o Jonas. O profeta Jonas tentou fugir do chamado indo para outro lugar. Não adianta. Fugir para algum lugar aqui na terra, fugindo do chamado de Deus, não traz bênção nenhuma. Pelo contrário, disciplina e depois tem que voltar, se Deus der graça e vida, voltar para cumprir o chamado de Deus. Mas se você estiver na obra de Deus, sofrer, for martirizado e morrer na obra de Deus, aí vai trazer um eterno peso de glória para você, como diz o apóstolo Paulo. E assim, é bom você entender essas lições. O Davi fugiu para a casa de Deus. Fuja você também para os braços do Senhor. Se estiver sofrendo, desempregado, problemas em família, perseguição de vizinhos, perseguição de várias naturezas, fuja para os braços do Senhor, onde é o seu lugar. Entenda isso, o lugar de refúgio são os braços do Senhor, mesmo que a gente tenha que morrer, porque Deus vai deixar muitos serem martirizados aqui na terra, mas isso vai ser um privilégio. Agora, não tente fugir para o mundo, não tente fugir para um outro país, fazendo como a família da Ruth, a Noemi, o seu marido, seus filhos. Não tente fugir humanamente, não tente refúgio humano. O nosso refúgio é o Senhor e só o Senhor. Aprenda isto.